utilização de coral, aula de violão, porque hoje nós estamos aqui na virada espiritual 2026. E qual a nossa proposta? A realização de um evangelho juntamente com uma roda de conversa. Então, diferente dos evangelhos que a gente tem na casa durante a semana, esse todo mundo pode falar, né? Eu vou estar aqui só na orientação, na leitura, mas todos nós vamos poder participar, dando nosso depoimento, fazendo as nossas reflexões, porque o propósito de estarmos aqui hoje reunidos é de falar de Jesus, dos ensinamentos de Jesus e como esses ensinamentos podem ser praticados no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou lá, eu escuto muito bonito o evangelho, mas a gente não consegue às vezes transferir isso para o nosso dia a dia. Eu acho bonito no papel, eu achei bonito a lição, mas é uma coisa muito antiga da época de Jesus. De repente, como que eu vou trazer isso para o meu dia a dia? Quando na realidade o Evangelho de Jesus, eu penso assim, que ele é um manual de conduta moral para que a gente consiga, no nosso dia a dia, na nossa atualidade, sermos pessoas melhores para conquistar, quem sabe, no nosso processo evolutivo, a possibilidade de continuar na Terra, que vai se tornar um planeta de regeneração. Então, o que acontece, Não é uma coisa antiga, não são palavras deixadas lá de uma forma ou outra, são ensinamentos de norma e conduta para a nossa melhora, interior. Hoje a gente abriu o Evangelho aqui ao acaso, e ele cai no capítulo 10, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas. Eu achei bem interessante, Essa semana foi dito bastante a respeito disso. E uma das coisas que vai auxiliar muito o nosso processo de evolução é justamente o perdão das ofensas. Aqui na casa a gente tem vários trabalhos e um deles é a Mocidade Espírita. E na Mocidade Espírita, essa semana, a gente estava falando sobre reencarnação. E aí caiu um caso assim, do esquecimento do passado. Aí eles falavam assim, mas era melhor não esquecer. Aí eu falava assim, mas e se você vai reencarnar junto com uma pessoa que tirou a sua vida? Não é melhor esquecer? Porque você vai estar se relacionando ali junto. E às vezes também, quando nós não perdoamos, o que acontece? A gente volta com a mesma mágoa, com o mesmo ódio, com o mesmo rancor, e aí vira aquele círculo vicioso. Numa encarnação eu tirei sua vida, na próxima você tira a minha, na próxima eu tiro a sua, na próxima você tira a minha. Aí eles falam, nossa, mas fica esse círculo, que não tem fim, vai ser sempre assim. Aí eu falei, mas como vocês acham que isso pode acabar? Aí não vai acabar nunca. Eu falei, e a partir do momento que um de vocês, de repente, resolve perdoar? Tipo, eu perdoei. Se eu perdoei, nessa encarnação eu não vou mais te matar. Na próxima, você até pode tirar minha vida, mas eu não vou fazer mais nada, porque eu te perdoei. Vai chegar um momento que aquela pessoa também vai fazer sua reflexão e aquele mal, aquela rancor, aquela raiva que havia entre os dois, desaparece. E dentro do Evangelho, a gente tem aqui o perdão das ofensas, que diz assim, quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoará não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus, que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos discípulos. E encontrarei sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro, perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela vos for feita. Ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, o qual nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansitude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as suas faltas? Ouve, pois, essas respostas de Jesus, e como Pedro, aplicai-vos a vós mesmos, perdoai e usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo os pródigos do vosso amor. Dai porque o Senhor vos dará, abaixai-vos que o
Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto do esplendor celestes tem sempre os olhos voltados para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoados. Se os teus atos nos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum passar por altos ou os erros de vosso irmão, se estes apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, não vos olvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizes espíritas, sede de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: não tenho nada contra o meu próximo. Então olha que interessante, né? Às vezes a gente para e pensa um pouco a respeito disso e a gente vê assim: eu quero que você me perdoe, eu peço perdão, né? Eu quero que você me perdoe. Mas alguém faz alguma coisa pra gente, a primeira coisa que a gente faz: esse não tem perdão, esse eu não vou perdoar. Mas então qual é essa balança que vai pesar o que a gente pode perdoar, o que pode ser perdoado e o que realmente não tem perdão? Bom, por mais coisas erradas que a gente faça, a gente está sempre pedindo perdão a Deus. E Deus, na sua misericórdia, sempre nos perdoa. Então por que esse peso, né? Essa variação de peso é diferente? O que vocês acham a respeito? Será que a gente está conseguindo realmente compreender as pessoas? Mas você não sabe o que ela me fez. Tudo bem. A gente tem que ver que cada pessoa tem um modo de ser, está num momento evolutivo, tem um tipo de compreensão. E às vezes a gente olha e fala assim: poxa vida, né? Por que fez isso comigo? Tá tudo bem. Não vamos revidar e pagar sempre na mesma moeda. O nosso coração vai estar leve, e o daquela pessoa. Quando a gente não perdoa e a gente começa, né, a criar esses elos de raiva, de amargura, de ódio, a gente cria umas amarras, né, entre nós e essas outras pessoas tão tristes e tão difíceis de serem desfeitas. E Jesus vem e fala: perdoa. Mas você não sabe o que ele fez, não importa. Para que você vai criar um elo com essa pessoa? Para que você vai criar isso? Então ele dá o exemplo da caridade, da benevolência. Quando a gente começa, como fala o Paulo, né, fora da caridade não há salvação. Quando a gente começa a praticar a caridade, a gente começa a ver a vida de outras formas. Você começa a ver a necessidade das pessoas, os diferentes tipos de problemas, porque às vezes a gente fala: porque minha vida é muito difícil. Mas vocês já olharam lá fora? Vocês já viram quantas pessoas têm situações piores que a nossa, mais difíceis, que às vezes a gente vai e pensa: Senhor, será que eu teria capacidade de suportar isso que essa pessoa está suportando? É claro que a gente entende que cada pessoa tem o fardo que merece. Mas para que a gente vai pegar o nosso fardo e vai tornar ele mais pesado ainda? Porque muitas vezes é isso que a gente faz. A gente pega esse fardo que já é nosso e a gente faz ele ficar mais e mais pesado. E para quê? Não é verdade? Para falar que Jesus não fala: o meu jugo é suave, o meu jugo é leve. Por que a gente então quer dificultar mais ainda essa situação? O que vocês pensam a respeito? Aí agora a gente pode conversar. Falar da importância do Evangelho, da importância do perdão. O que vocês pensam a respeito? Não é possível desligar? Posso abaixar aqui, se eu souber. Isso. E aí? Eu sempre fiz um questionamento comigo. Quando eu rezo o Pai Nosso, naquele momento que fala assim: Senhor, perdoai aqueles, né? Me perdoa igual eu perdoo os outros. Aí eu falei assim: meu Deus,
vai me perdoar nunca. Né? Não vai te perdoar. Porque você está sempre nessa coisa, fez comigo, graças a Deus. Aí eu tinha dois questionamentos na vida. Eu tinha esse questionamento. Eu falei assim, meu Deus, acho que não vai me perdoar nunca, né? Porque eu estou sempre, alguém faz alguma coisa, eu tenho fico com essa mágoa, tento esquecer, me afasto da pessoa, né? E até que aquele momento passa e eu rezo pro olho da guarda dela, para que a gente, né, se entenda lá na frente. E outra assim, qual que é o meu propósito? Né? O que realmente eu vim fazer? E graças a Deus e os ensinamentos da casa, aí eu descobri que justamente esse momento de que você tem que ter essa coisa de aliviar, de pensar assim, ó, se ela falou mal comigo, não é porque ela não gosta mais de mim, a gente é amigo, aí ela falou alguma coisa assim que eu achei, nossa, ela falou isso comigo, é tão legal comigo, agora ela acha que ela não gosta mais de mim. Não, é o momento dela, eu tenho que entender, eu acho que é o momento da gente entender, da nossa amizade se fortalecer, porque se ela falou assim comigo, eu preciso rezar por ele da guarda, eu preciso fortalecer minha amiga para que nem que ela não repense, mas que saia essa coisa pesada dos pensamentos dela, para que ela volte a ser aquela pessoa doce, a pessoa mais tranquila, né? E aí eu descobri que o meu propósito é essa coisa de tentar fazer essa ajuda sem que a outra pessoa saiba. Muito bom. Quem mais quer comentar? Eu acho que em cima disso que a Ana falou, a gente tem isso, né? Eu tenho que pensar que ele tem o momento dele, mas a gente tem muito egoísmo, né? A gente acha que a gente é a última bolacha do pacote, né? Que ninguém pode fazer nada comigo, e o que a gente faz com os outros e não percebe? Você fala alguma coisa e às vezes a pessoa está num momento que ela está fragilizada e você acaba machucando aquela pessoa e nem está nem aí. Não, nem percebe o que você está fazendo, você percebe o que o outro faz para você, mas não o que você fez para o outro. Né? Então a gente tem muito isso. Então a gente tem que perder esse mimimi que a gente tem e de achar que a gente é sempre a última pessoa, a mais importante. Em algumas situações, tudo bem se considerar mais importante. Como? Numa melhora, em ser uma pessoa melhor, então vamos ser a pessoa mais importante, vamos se modificar primeiro para depois querer que o outro se modifique, né? Mas nessa hora não, a gente não pensa assim, a gente só pensa dessa forma quando o outro faz alguma coisa pra gente, né? Eu acho que é isso que a gente tem que mudar, essa parte de refletir, ver o que a gente faz, não só se preocupando com o que o outro faz, se preocupar mais com o que a gente está fazendo, porque se a gente faz a nossa parte, a do outro fica fácil da gente encarar. Vai ficar, não vai dar para usar pessoas de maltrato sem você fazer nada. Mas é onde você tem que relevar. Deixa pra lá, é o momento dela, ela tá passando por um momento difícil. Não entra na vibração dela. Vibra amor pra ela é melhor do que você entrar na vibração dela. Eu penso assim. Mas exatamente do jeito que você não consegue se reerguer. Sim, não estou dizendo que é fácil, né? Mas a gente é uma batalha diária. Né? Todo dia acontece uma coisa nova na vida da gente. E a gente tem que ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? A gente tem que estar o tempo todo antenado. Não é orar e vigiar, a gente tem que estar o tempo todo orando e vigiando. Porque senão a gente vai bater de frente com todo mundo por qualquer coisa. É o que a Aninha estava falando. A pessoa chegou e fez de um jeito diferente, maltratou do nada. Em vez de ela ficar brava com a pessoa, ela fala, ora para a pessoa e fala, poxa, a um deve estar num bom dia e descontou em cima de mim. É uma coisa muito errada que a gente faz. Às vezes a gente vai fazer isso todo dia. Vai ficar de mau humor. Às vezes a pessoa que desconta, tipo assim, toda hora desconta alguma coisa em cima de alguém, o problema não está na pessoa que ela desconta, o problema está nela. É isso que a gente não consegue ver. A gente acha assim, a culpa é minha, ela não gosta de mim. Não, o problema está com ela. Então o que a Aninha propôs, né, de fazer uma prece em silêncio sem que a pessoa saiba, é maravilhoso. Às vezes a gente não pode puxar pro coração, tipo, ela me maltratou, não gosta de mim, alguma coisa comigo. Às vezes não é com a gente, às vezes é com a pessoa. Ao invés de ficar de briga, quem sabe a gente consegue chegar na pessoa, que não vai ser fácil, ainda mais se ela estiver todo dia assim,
falar assim, meu amigo, posso te ajudar? O que você está passando? Porque às vezes é uma forma até dela pedir socorro e a gente não perceber. Dificilmente alguém chega e fala, me ajuda, me ajuda. Não, ela maltrata a gente. Mas você percebe que a pessoa gosta de você ou não? Não, isso sim, isso a gente sabe que tem as afinidades e não. Mas eu não tenho o direito de não gostar de alguém e ficar maltratando. Né? Então a gente tem que, às vezes, a gente tem que ensinar as pessoas a serem mais educadas, melhores, mas não também chegar e falar, né? É com jeitinho. O jeitinho da Aninha é ótimo, que às vezes a gente orando, o plano espiritual vai trabalhar isso na pessoa sem a nossa ação direta ali, né? Com o físico, o pessoal, a pessoa ali, né? Isso é muito importante. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou ficar orando, oração, oração. Gente, se nós tivéssemos a compreensão do poder da prece, a gente faria prece o dia inteiro, né? Por quê? Porque a gente não tem consciência do poder que tem. E eu vejo também, de uma outra maneira também, além que ela falou assim, que a gente tem que orar para aquela pessoa, para ela se fortalecer, eu vejo que eu sempre falei no Evangelho aqui, que tudo que aquilo que acontece com a gente, como um desafio, até mesmo ofensa, às vezes Deus está colocando aquela pessoa para causar aquilo na gente, para saber se a gente tem indulgência, se a gente sabe perdoar. Talvez seja até uma aprovação que Deus, Jesus, está fazendo isso com a gente, para ver se realmente nós estamos no caminho certo. Porque talvez seja um benefício para a gente do ensinamento que a gente está recebendo. Realmente provando se você realmente está aprendendo aquilo que você está falando. Exatamente, não adianta a gente pôr a boca para fora e não ter o sentimento, você não vê ele dentro do coração. Então, eu acho que a gente tem que ver por essa visão também, que a gente está recebendo aquele desafio para saber se realmente mesmo a gente está com a pureza no coração, que a gente tem uma virtude. Mas é aquilo que fala, né, quando a gente faz o evangelho, qual é o ouvido que está mais próximo? É o nosso. Então, quem tem primeiro que ouvir e aprender é a gente. Para depois querer exigir de alguém alguma coisa. Completamente. Nos nossos dias, a todo momento nós recebemos provas. Hoje vindo pra cá, tem um rapaz de moto. Que exibido. Não, meu Deus. Que tenha mais benevolência no meu coração, que tenha mais bondade, que tenha amor. Porque toda hora você olha pra alguém e tá julgando. Você fala, não é isso que eu devo fazer, eu tenho que agir assim. E você vai se corrigindo, e você vai se vigiando e fazendo prece a todo momento. Porque a todo momento nos nossos dias a gente tem esses momentos. Eu acho que é justamente o momento da gente se fortalecer, né? Sim. É a chance da gente se melhorar também. Porque quando você tem tolerância com o outro, você se fortalece. Você não está fazendo nada de bondade para o outro, não. Você está fazendo bondade para você mesmo, você está se fortalecendo, você está exercitando aquilo que realmente é o propósito. A gente fica tanto procurando esse propósito, uma palavra solta no mundo, achando que o propósito é só ser feliz. Se a gente tivesse só para ser feliz, a gente não ia fazer absolutamente nada. Fosse 24 horas da gente se sentir feliz. Mas a nossa felicidade, ela depende de alguém que está ali próximo a gente, para a gente ter essa sensação, né? Pode falar. Primeiro, quanto tempo nós temos? Que hora vai terminar? Às 10, Às 10, e agora que horas são? 9h30. Então, temos que ser rápido, né? Eu quero dar, pela minha idade, acho que eu sou a mais velha aqui, com muito orgulho, eu tenho 85 anos. É o seguinte, eu vou contar uma historinha, eu vou tentar ser rápida, porque eu tenho mania de enfeitar as coisas e demora. Assim, eu trabalhei numa prefeitura, numa cidade de Osasco, porque eu não me falava. E tinha um chefe que todo mundo falava que ele era terrível, que ele era, sabe, aquele que o político tem para tudo e para todos. Então ele era temido mesmo. E eu, sei lá, nada por acaso, fui ser secretária dele. Tudo que ele queria fazer, eu que fazia. Mas de repente um dia aconteceu coisa que o grandão, né, o chefão mesmo, o político em si, reuniu toda a sua equipe, que tinha acontecido
umas coisas que andaram falando dele, e ele queria saber e tal. Então, nesse dia, eu pude ver como é que eu podia entrar para falar. E teve daí um filho meu trabalhava também, e sabe, a garotada, assim, não deixa passar nada, que é o troco. E andaram perseguindo o meu filho por interesse de mim, que eu falava a verdade. E no meio político você não pode ser sincero, infelizmente. E eu era. Então eu não me importava o que ia me acontecer, mas como espírita que eu sou há 40 anos, eu não mentia. Então, um dia aconteceu coisa com um filho desse senhor, e aí todo mundo mentiu, que protegendo ele por causa do pai, medo do pai e da mãe, que era também terrível. Aí, e eu falei a verdade, no meio de todos, eu falei, não, infelizmente eu não posso negar a verdade, foi isso. E aí o rapazinho se ferrou e o pai também era o chefão, né? E aí passou o tempo, e enfim, passou muitos anos. E ele tinha aquilo comigo guardado, ele e a esposa, porque ele, na hora de dar o troco, castigaram o meu filho, enfim. Bom, chegou uma hora da vida que ele estava internado de morte. O objetivo de eu estar falando é isso agora. E eu fui ao longo do tempo já como espírita, perdoando, porque eu sabia que não ia levar nada de bom para mim. Daí, de repente, eu soube, eu já morando bem para cá, tudo, né? Soube que ele estava internado com risco de morte mesmo. Aí eu peguei um sobrinho meu, ele estava com um carrinho, falei, vamos comigo lá para Gilera, Osasco, e ele estava internado na Avenida Paulista. Uma chuva que você não conseguia ver no carro, ver amanhã, ver ali à frente. Mas fomos lá para a Avenida Paulista de noite, não sabia nem se iam me deixar entrar no hospital. Eu falei, não, eu preciso falar com ele, eu preciso pedir perdão para ele. Aí, e fomos, chegamos. Aí na portaria, na hora de entrar, mais uma hora dessa, acho que era umas 8, 9 horas da noite, não era hora de... Aí eu falei, pelo amor de Deus, eu sinto que eu preciso falar hoje com ele, tal. Aí deixaram, nós dois entramos. Aí que chegamos no quarto, o filho estava com ele, e eu, oi, fulano, ele, tal, né? Também já estava meio cismado comigo naqueles tempos, mas aí meu jeito de falar com ele e metindo, a gente quando quer pedir um perdão ou uma coisa, discussão, você fala com a boca, mas você vai emitindo energia com o coração, jogando energia na pessoa. Aí eu falei, fico aqui porque eu quero pedir perdão para o seu pai daquelas brigas lá e tal. Aí ele falou assim, mas ele não está conversando, ele não está falando. Aí ele pegou e começou a fazer assim com a mão. Aí eu falei, ele está entendendo. Falei, ele entende tudo que se falar aqui perto dele. Bom, resumindo então mesmo, aí eu falei, levantei da cadeira que eu estava, do lado da cama, e fui, peguei na mão dele e falei, Odair, eu estou aqui. Eu falei o nome da pessoa, chato, né? Aí, vim te pedir perdão por se eu estou errado, se eu estou certo, não me importa. De todos esses anos, isso. Aí ele pegou e apertou a minha mão assim, mas apertou que doeu. E como quem diz, eu estou entendendo. Falei, você me perdoa? Ele tornou a apertar. Aí ele falava meio bocejando assim, assim, queria também pedir perdão. Aí eu falei, pois eu te perdoo também. Ele apertou a minha mão e desceu 2 lágrimas dele. Para mim esse dia foi assim a prova da força do perdão. E aí choramos todos ali. O filho dele, eu, meu sobrinho, e ele chorou. E aí quando fui embora, quando eu fiquei sabendo, 2 horas depois que eu saí do hospital, ele faleceu. Então, a mulher dele também estava comigo, viu eu no velório, também eu fiquei sabendo, meu filho me contou, tal, eu também te perdoo, e você me perdoa, e foi assim. Então,
você tem que ir trabalhando. Quando a pessoa é difícil, a gente tem que ir trabalhando ela à distância, com a mente. A nossa mente tem um poder, eu falo isso para vocês, eu não estou querendo ser a bambambam, não. É que eu estou com 85 anos, meu filho, aí você fica com medo da morte, que ela pode chegar rápida, e aí você para com todas essas besteiras, é tudo besteira. É o orgulho da gente, de cada um, que acha que não pode perdoar. Então agora, me desculpa pelo tempo. Não, porque a gente está, o propósito aqui é justamente esse. É uma troca de experiência, às vezes. Às vezes tem pessoas que falam assim, mas que diferença faz o perdão? No momento do desencarne, quando parece que começa a pesar a nossa consciência, é muito importante. É justamente, às vezes, a falta do perdão que leva esse assunto para uma nova existência. É como se o perdão assinasse ali e falasse, estamos perdoados, não temos mais que nada a ver. Tipo assim, não que não possa reencarnar próximo, mas sem esse peso que foi a falta de perdão. Então, graças a Deus. Eu não consigo perdoar. Não? Então, mas é aos poucos, porque às vezes a gente não compreende. Porque assim, quando a gente perdoa, a gente, é engraçado, mas a gente pensa que a gente está perdoando, alguém me fez uma coisa, eu perdoo, é como se eu estivesse perdoando o que a pessoa fez, livrei ela do que ela fez. Eu não estou livrando ela do que ela fez, porque o que nós fazemos, vamos arcar as consequências. Eu estou liberando ela de mim, eu estou me liberando desse peso, entendeu? Quando eu perdoo, eu corto a aresta da mágoa, da raiva, do ódio que eu estou sentindo que vai me prejudicar. Eu não Agora, a perdoo ela, ação, mas eu falo com ela. não, mas a ação que a pessoa praticou, todos nós, tipo assim, eu faço um monte de coisa errada, aí você me perdoa, eu me libertei do que eu fiz? Não, eu vou continuar arcando com as consequências dos meus atos, mas você se libertou daquela situação. Quem perdoa é quem se liberta, né? É isso que a gente tem que entender. Porque você fala, eu não vou perdoar porque você não sabe o que a pessoa fez. Mas o fato de eu perdoar não vai libertar ela disso. O que a gente faz, nós vamos ter que arcar com as consequências. Nós não plantamos, a gente vai colher. Agora, o fato de eu não perdoar, aí tem mais a ver comigo do que com a pessoa. Né? Eu perdoo, eu me liberto, o peso sai de mim, sabe? Agora, o que ela fez, ela vai ter que arcar com as consequências. O meu perdão não vai libertar ela do mal que ela cometeu, mas pelo menos não vai mais me atingir. Mas quando eu quero viver, eu fico feliz. Quando eu viver, eu fico feliz. Então, você não perdoou. Não pode, a gente vai ficar feliz com o sofrimento do próximo. Uma pessoa que fala, uma professora nossa, ela fala, mesmo que a gente ainda não esteja perdoando, você deve falar todo dia, fazer uma oração, falar, eu perdoo a Maria, eu perdoo. E todo dia você repete, aos poucos o seu coração vai Eu falo com a tendo esse pessoa, perdão. mas quando eu vejo ela sofrendo, eu falo, agora ela está pagando pelo que ela fez. Mas é o seu coração ser liberto dessa mágoa que você ainda guarda. Acho que você simulando essa virtude de perdão, como você acabou de falar, todo dia pedindo, acaba se tornando uma coisa automática. Você acaba tendo mais o que perdoar ou guardar aquele ressentimento, né? Muitas vezes acontecem coisas com a gente que é difícil perdoar. Mas esse sentimento de mágoa que a gente fica em relação àquela pessoa faz mal pra gente. Sim. Faz mal pra ela também. Então você fala, eu te perdoo. Na sua mente, no seu coração, você vai trabalhando Eu queria isso. pedir perdão pra ela, mas acho que eu não consegui perdoar do coração. Ô Cris, eu acho uma coisa que todo mundo, nós devemos pensar. Tudo que você tenha que fazer, você é a matriz. E a gente manda uma cópia para a pessoa. Então o mal maior fica com a gente. E tudo. Nós somos a matriz do que falamos, do que fazemos. E mandamos uma cópia só. É tudo mal que a gente deseja para alguém, que sai de nós, tudo volta, ele já fica. Tudo que você deseja para uma pessoa, volta para você também. Então, se você deseja o mal também vai ficar para você. Então, na verdade, de alguém, para que ficar feliz se ela está sofrendo? A gente sabe que cada pessoa vai arcar com as consequências dos seus atos, mas eu vou ficar feliz por isso? Eu tenho que ficar, poxa vida, né? Quem sabe dessa vez ela aprende a não fazer
fazer igual. Mas nem todo mundo aprende. A dor está aí, que é uma coisa para dar um ensinamento, fazer esse processo de educação. Mas nem todo mundo compreende, que é muito triste, né? Mais alguém? Pode falar. Eu queria falar que eu acho que é difícil para a gente perdoar, porque mexe muito com o nosso orgulho, né? Com o nosso ego, com a nossa vaidade. A gente se acha muito importante, muito especial, para achar que o perdão é uma coisa que a gente tem que fazer. A gente fica naquela coisa de achar que não fez isso para mim, não merece perdão, não merece nada. Mas quando a gente para e pensa, o que é o perdão? O perdão a gente se liberta do nosso. É uma forma da gente se libertar do nosso orgulho. Porque é muito fácil você revidar. É muito simples você querer fazer com a pessoa que ela te fez ou fazer pior. O mais difícil mesmo é você tentar aprender a lição, tanto que Jesus veio dizer que a gente não pode ser como um publicano que faz o que todo mundo faz, que ama só quem a gente ama. O difícil é a gente tentar perdoar e tentar amar as pessoas que fazem mal pra gente, mas não para querer ser melhor do que ninguém, para a gente se libertar da nossa própria ignorância, daquilo que prende a gente na terra, na vaidade, no orgulho, porque o que ele vem ensinar para a gente não é uma religião, o que ele vem ensinar para a gente é uma forma da gente evoluir, da gente crescer como ser humano, da gente se libertar da má, da gente perceber que a gente é cidadão do universo, a gente está encarnado nesse plano limitado, físico, de sofrimento e dor nesse momento, mas se a gente se elevar, crescer e fazer brilhar a luz do perdão, do amor, da caridade que tem dentro da gente, a gente pode habitar plano de felicidade, plano de equilíbrio, de onde não existe dor, onde não existe por que a gente não perdoar. Porque isso vai ser uma coisa normal. E é uma sintonia, porque se a gente busca essa sintonia, a gente pode alcançar. Se tudo que todo mundo faz a gente revidar, a gente condiciona a nossa mente, condiciona o nosso espírito a ser um espírito vingativo, um espírito que só busca a vingança, que só busca o mal. Agora, quando a gente busca se renovar e perdoar e buscar ser um ser humano melhor, a gente busca uma sintonia de elevação e isso liberta a gente e abre um campo de possibilidade que a gente não vê mais o que os outros falam para a gente como ofensa, fala como uma forma do estado do espírito da pessoa, de evolução da pessoa. De repente ela te fala uma coisa que você acha que te ofende, só que você para pensar e às vezes aquilo é até um ensinamento para você, porque é uma forma de confrontar a sua realidade, de você sair do seu pedestal e achar que você é tão importante, porque a pessoa está te dizendo uma coisa de um outro ponto, está chocando com você, e você está achando que aquilo te ofendeu. Pode até ser ofensivo, dependendo do ponto de vista da pessoa, mas quando você olha do alto e não olha mais de baixo, você vê que tudo é irrelevante. E o principal motivo da gente estar aqui é para a gente evoluir, porque senão a gente não estaria aqui. Porque só como espírito a gente não consegue evoluir, a gente precisa passar por essa dificuldade do corpo, da carne, da provação, para a gente poder crescer. Eu acho que assim a gente consegue, se a gente tiver a humildade de pedir para Deus condição de passar pela prova do jeito suave, porque a gente pode passar do jeito suave, pode passar do jeito difícil, né? Então, humildade, com respeito, pedindo perdão principalmente para a gente, porque a gente tem que pedir perdão para a gente também. Não adianta só a gente perdoar o próximo, a gente tem que perdoar a si mesmo também. Porque às vezes a gente se cobra por uma coisa que a outra pessoa fez para a gente e a gente acha que o erro foi nosso. A gente causou aquilo e deu um motivo para aquilo acontecer, mas também não é bem assim. A gente tem que aprender a perdoar o próximo, aprender a perdoar a si mesmo e aprender que a gente está num planeta, num estágio evolutivo, que isso é necessário, esse embate, essa falta de tato, às vezes, das pessoas saber conversar com as outras. Porque só da pessoa saber conversar tranquilamente com você, mesmo que ela te dê uma bronca, que ela tente te ensinar uma coisa de um jeito rude, se ela souber conversar bem, você vai entender o que ela quer dizer. E aquilo vai ficar mais suave. Sim, essa compreensão é a melhor coisa, que é o que as pessoas às vezes têm mais dificuldade justamente pelo orgulho, né? Esse é o mais importante. Pode falar. Então, Cris, esse caso que eu contei, imagina, eu estou com 83
5 anos, teve muitos e muitos outros casos. Só que, graças a Deus, eu já tinha aprendido tudo isso, graças a Deus. E aí, quando eu falei com ele, o filho que estava lá contou para a mãe, porque eles viraram todo mundo de mal comigo, mas quem estava certo era eu. Mas mesmo assim eu fui lá pedir perdão, porque nós ficamos afastados esse tempo, eu também fiquei deles. Aí, quando no outro dia, no velório, a mulher, que era terrível de guardar as coisas assim, né? Ela veio me abraçar e o outro filho também. Então eu resolvi 4 casos, né? E eu estava certa na situação, mas eu me importei. Essa aí é a importância, que eu acho, de a gente ter a coragem de poder abordar com a pessoa. Porque é muito fácil, a gente põe o joelho no chão, eu já perdoei, eu quero perdoar. Mas uma palavra que você vai falar com a pessoa, talvez a pessoa fale, perdoando o quê? Eu nem sei o que você está pensando. Entendeu? E outra coisa que eu queria falar rapidamente é da tolerância. Né? Aqui só foi tocado uma vez a palavra tolerância, que foi a Aninha que falou. Tudo isso pode ser evitado com a tolerância. Então foi o tema da nossa palestra. Né? Aquele momento, aquele momento que você quer dar a tua opinião, dá uma segurada. Tenta ver se a pessoa vai gostar de você estar dando uma opinião. Porque a tua opinião pode até ser melhor, mas a pessoa quer fazer do jeito dela, deixa que faça. Se ela vier te pedir um parecer, aí você passa teu parecer. Porque também entra a parte do orgulho, cada um quer fazer do seu jeito. São pequenas coisinhas de casa, né? Que a gente começa a tritar com a pessoa, com as pessoas que a gente mais gosta, Gabi. Essas são as mais fáceis da gente procurar um atrito quando a gente quer desabafar alguma coisa que está dentro do nosso coração. Que as pessoas de fora, a gente não tem essa liberdade. Então é tomar cuidado e pensar bem nessa palavra tolerância. Para mim tem sido muito bom. Até me preparei para esse tema, eu achei que era o tema é bonito. Não era bonito, não. Estava precisando pesquisar sobre isso. Osvaldo, nessa questão da tolerância também, eu fico sempre refletindo é nessa questão do tempo. Porque assim, cada pessoa vai ter um tempo de reflexão, né? Igual a Gabi falou. Hoje eu não perdoo, mas a gente não sabe o que pode acontecer amanhã e amanhã ela já perdoar, né? Então a gente está sempre pensando nisso. Eu achei bonito isso que a Cristina falou, que ela falou assim, olha, eu tenho 85 anos. Aí eu fico pedindo a Deus, né? Quem dera a gente tenha esse tempo, né? De refletir, de perdoar enquanto a gente está aqui. Que nem eu acho uma bênção isso, a gente ter esse tempo, porque a gente não sabe, apesar da nossa idade, a gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã e se a gente vai ter esse tempo, né? Que a Cris mesmo pode falar, é muito melhor a gente aproveitar esse tempo e perdoar agora do que deixar para depois, né? Mas é uma bênção mesmo. Isso mesmo. Mais alguém quer comentar? Eu trouxe um outro livro que eu fui lá na biblioteca pegar e também abri aleatoriamente, né? E é um livro chamado Médico Jesus, do De Luca, e ele fala sobre risoterapia. Aí eu falei, ai meu Deus, mas olha só o que ele fala. Uma frase de Chico: eu vivo contente e feliz a cantar, e em paz e alegria é o meu caminhar. Aí depois outra frase: não há muita alegria na medicina, mas há muito remédio na alegria. Então cultive a alegria e o bom humor, pois a saúde anda de mãos dadas com esses dois poderosos remédios. O sorriso é a maior expressão da alegria, tão importante como os remédios e terapias. Se desejar recuperar a saúde, procure logo desarmar a sua cara, estampe logo um sorriso no rosto, a fim de que as correntes divinas de cura consigam alguma sintonia com você.
No reino dos céus, os anjos encarregados da cura vivem sorrindo porque os males do nosso corpo são originários de uma forma de viver muito tensa, dramática e orgulhosa. O riso espanta a doença porque devolve alegria a cada célula do corpo. A ciência médica já comprovou que o riso é terapêutico, tem poder de relaxar as tensões, melhorar a circulação sanguínea e fortalecer o sistema imunológico. Comece rindo de si mesmo, não se leve tão a sério. Ria das coisas ridículas à sua volta, curta o lado engraçado da vida. Isso trará benefícios enormes para a sua saúde. Os perfeccionistas costumam viver de cara amarrada e geralmente estão cheios de doenças e remédios. O corpo é uma panela de pressão. Se você não deixar o vapor escapar, a panela explode. Quando você sorri com alma, todo o seu corpo sorri também. E isso provoca um afrouxamento geral das tensões. Permita-se momentos de descontração durante o dia. Faça pausas para conversar leve e despreocupadamente. Conte e ouça anedotas saudáveis, mate sua doença de tanto rir. Afinal de contas, como está na Bíblia, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Vá à locadora de vídeo, encontre um pouco de saúde na sessão de comédias, ao invés de discursar para os amigos sobre todos os meandros de suas dificuldades orgânicas. Reúna-se para divertir com os filmes hilariantes. Encontre graça nos episódios do cotidiano, pois uma pessoa sem graça geralmente é sem saúde também. Então a ciência médica já comprovou que o riso é terapêutico, tem poder de relaxar as tensões, melhorar a circulação sanguínea e fortalecer o sistema imunológico. Se a gente pegar o que a gente falou do perdão e da risoterapia, quando a gente não perdoa, como é que a gente fica? A gente fica alegre? A gente consegue? É isso que a gente... A doença aparece. Sim, é como ele falou, tudo é frequência, tudo é energia. Então, quando eu não perdoo, qual o ambiente que eu crio para as minhas células e para o meu corpo? Que foi o que vocês falaram. Ah, eu vou ficando doente. Não é verdade? A vida, como fala Jesus, o jugo é leve. Nós que pegamos esse jugo, né? E que deixamos ele pesado. Então, para que tudo isso, né? Para que ficar com tanta amargura dentro do coração? Para que não trazer um pouco mais de leveza? Então, como ele falou aqui, a alegria, né? Ela é um remédio. E a falta de perdão, será que é? O que vocês querem falar a respeito disso? Vão querer dar risada? Porque é Eu verdade. acho que é o horário vigiar, que tudo a gente põe na mão de Deus e ao tempo de Deus. Porque o perdão é difícil, mas não é impossível. Porque eu já tive esse problema. A pessoa implorava no meu joelho, se ajoelhava, me pedindo perdão. Eu dizia, não, você me fez, eu nunca vou te perdoar. Hoje, é meu melhor amigo, uma pessoa que vem aqui, traz as minhas coisas, isso e aquilo. Então, eu pus na minha cabeça, no meu pensamento, que é essa palavra, orar e vigiar e perdoar sempre. E no deitar, sempre pedir perdão a Deus por essa vida ou pelas vidas passadas, que a gente não sabemos o que fizemos ou estamos fazendo nessa vida ou o que fizemos nas vidas passadas. Porque a primeira palavra que eu penso é o perdão a meus amigos e os meus inimigos. Porque a gente não só tem amigo, a gente tem inimigo que a gente não conhece, que a gente não sabe quem é, quem foi, quem foi. Pode ser dessa vida ou pode ser da vida passada. É só isso que eu penso. E aí? Mais alguém quer compartilhar, contar uma história? A minha é assim, a carinha tá sempre feliz, graças a Deus. Sempre, né, minha? Graças a Deus. É bom, é interessante também a gente lembrar que a doutrina espírita, ela cuida da parte filosófica também, né? Da vida, né? Como é que eu vou me relacionar com o meu próximo, né?
Então, a gente também se interessar um pouquinho pela literatura da filosofia, né? Que é importante, né? Tem, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo mesmo, tem as ideias de Sócrates, Platão, né? E tem agora os filósofos mais contemporâneos, né? Também preocupados, né? O grupo Nova Era também, eles só pregam coisas boas, né? Lúcia Helena. Então, e a gente ir se informando com isso, né? Porque também o Evangelho ele dá margem a muitas interpretações, né? E às vezes as pessoas interpretam de uma maneira muito particular e sai um pouquinho fora do que Jesus realmente está pedindo para a gente, que é amar o próximo, né? Mas também tem pregador que ama muito mais a si mesmo e não ama o próximo. Então a gente precisa ter esse ouvidos de ouvir. Né? Não é também a gente estar fazendo tudo que é pregado. Ver o que a gente está lendo, ver os filmes que a gente está assistindo. Que nem o De Luca aí falou, né? Por que eu assisti um filme de guerra se eu posso assistir uma comédia antes de dormir, principalmente? Né? A gente começar a selecionar. O bom humor vai vindo. Se você assiste comédia, você tem uma passagem da comédia para contar para tua esposa, para teu filho, para isso. Filme de guerra, você vai contar como é que estourou uma bomba, como é que voou 10 corpos para cima da bomba. Não é, mano? Então, tudo que a gente vê vira impressões para a gente, para o nosso coração. Tudo que a gente vê e ouve vira impressões para o nosso coração. Vigiar o dia a dia que a gente está tendo, procurar o bom senso e o bom humor. Isso é interessante. Não deixar a criança interior morrer, né? Porque a criança está sempre alegre. Né? Dificilmente a criança está triste, né? Vem a mim os pequenininhos. E assim, a partir do momento que você está sempre alegre, né? Tudo flui. Né? Se você chega com um sorriso em algum lugar, é teu cartão de visita. Sim. Se você chega num lugar amarrado, com a cara fechada, então as pessoas já falam, nossa, aquela pessoa, né? Que pessoa amarga, que pessoa triste. Né? Então, se você deixa isso fluir, né? Ri de você mesmo. Quanto eu dou risada de mim mesmo, às vezes eu faço as coisas erradas, faço bobagem e fico rindo sozinho. Né? E acho que é isso que a gente tem que ter, de ter essa leveza, de, sabe, encarar as coisas com uma certa leveza, porque senão a gente fica muito carrancudo. Principalmente na terceira idade, você vai dar muita risada. Graças a Deus. Se for para rir de si mesmo, que é a melhor idade. Espera mais um pouquinho, você vai ver. Tem que virar piada mesmo, porque você vai fazer o quê? A gente não tem mais a mesma agilidade, né? De pensamentos, de memória, né? Então é isso. De paciência. De paciência. Mas dentro do nosso horário, quem gostaria de fazer a nossa prece final hoje? Gostaria de Tinha fazer a nossa prece final? Posso fazer? Pode fazer. Eu vou fazer uma oração que a gente prestando atenção no significado das palavras, para falar tudo, de acordo com o que foi hoje aqui. A oração ao Dr. Bezerra de Menezes. Aproveitando ele, Nossa Senhora é a protetora dele, né? E ela falou para ele, quando ele ficou muito doente, ele foi médico, atendia muita pobreza de graça e tal. Aí ela falou assim, olha, fica sossegado, meu filho, você está sofrendo bastante, mas logo você vai partir. E eu vou te levar para outro planeta muito melhor que esse que você está, que é o planeta Terra, né? Ele é brasileiro. Aí disse que ele falou assim para ela assim, mãe, se algum mérito eu tiver, eu quero voltar para o Brasil, porque aqui é o meu lugar. Então, quer dizer, ele tinha amor
aqui no planeta, né? E ele está no espaço, diz que é acompanhado de muitos médicos, enfermeiros e todo esse pessoal, cientistas, tudo mais. Então, a gente prestar atenção nas palavras dessa oração e transmitir ela para o nosso coração ajuda bastante. Nós te rogamos, ó Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através do Dr. Bezerra de Menezes e sua equipe de médicos e enfermeiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, esclarecendo aqueles que quiserem conhecer e confortando a todos quantos apelem ao seu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze um divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Amém. Muito obrigada. Agradecemos, Cristo, por essa oportunidade, todos nós já acreditamos. Que vamos levar daqui hoje muita coisa para pensarmos e aderirmos à alegria, ao perdão, ao amor e à paciência quando tem 85 anos. E tem mais, temos aulas de formação de coral todos os sábados às 10 horas da manhã. Quando unimos nossas vozes em harmonia, elevamos nossos sentimentos e espalhamos amor, paz e luz através da música. Yo, 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 yo. Yo, yo,